Zack Snyder diz que a TV hoje é muito mais ousada, ela se arrisca muito mais do que os filmes. Uma versão cinematográfica de Euphoria nunca seria feita e não pode existir. Vamos conferir o Zeca Splinter? Zack Snyder se juntou a Anthony Joe Russo no podcast Pizza Film School e falou muito bem de Euphoria e de Squid Game, né, o Round 6. Dois programas que ele citou enquanto discutia o quanto a televisão se tornou muito mais ousada e empolgante do que a narrativa de cinema. Eu acho que estamos numa era de ouro da TV, no sentido de que os programas de televisão são muito melhores para mostrar para você algo que você nunca viu antes. De te pegar no pulo, de fazer uma escolha que você não esperava, né? Eles se arriscam muito mais. Euforia, por exemplo, eu tava assistindo o programa e é inacreditável. Aquele show, né? Aquele programa não deveria existir. É bom demais. E é o tipo de coisa que eu assisto esse programa e eu penso, cara, esse filme nunca seria feito. Esse filme não pode existir. John Russo concorda, dizendo que as pressões colocadas para que se exista uma como é que chama? Um box office, uma bilheteria and more, bilheteria e muito mais do que isso, que existem para os filmes de Hollywood, tirariam todo o risco, né, a ousadia narrativa de um filme do Euforia. Dá pra imaginar. Quem tá falando aqui? O Snyder. Dá pra imaginar o Round 6 chegando aqui como um filme. Seria um filme de arte, talvez. Euforia e Round 6 levam você pra lugares que você não tinha ideia que você iria, que você não tinha ideia que ele estaria te levando, e nem o que está acontecendo. E é isso que eu acho que as pessoas querem agora. O Russo continuou no que o Snyder estava falando e adicionou. Ah, por que eu acho. O porquê. Why I think you're saying TV is now going. Tá. Eu acho que você está dizendo que a TV está numa era de ouro agora é porque ela está sendo disruptora. Né? Ela está é, 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 quebrando o, o formato. Aliás, é disruptora do ponto de vista do formato. Pronto, obrigado. Por isso você tem que ler a frase inteira. É disruptora do ponto de vista do formato. São 10 horas de conteúdos. São 8 horas de conteúdo. Você tem um impacto diferente com a morte de um personagem depois de passar 5 horas com ele em uma história de 10 horas. Porque você passou 5 horas com aquele personagem em vez de uma hora só. É diferente. Você dedicou mais do seu tempo para ele, você tem mais investimento nele, e quando aquele personagem vai embora, você sente, porque foi um investimento. É um ponto de vista interessante. Vamos comentar essas questões aqui. Porque, obviamente, eles estão falando, inclusive, do ponto de vista de quem faz essas coisas e do ponto de vista de quem faz filme extremamente blockbuster. Extremamente blockbuster. Certo? Principalmente os russos. Eu acho que o Snyder tem mais argumento para falar disso do que o russo. Porque o Snyder, do ponto de vista do formato, eu não gosto de Zack Snyder, mas do ponto de vista do formato, ele é um cara muito mais ousado do que um Joe Russo da vida. Anthony Joe Russo da vida. Ele realmente está querendo quebrar coisas. Então, eu acho que nesse sentido, eu tendo a acreditar no que ele quer dizer. Sabe? Eu acho que faz algum sentido. E ele falou uma coisa ali que já é o meu primeiro ponto. Porque a maneira como eles falam, às vezes me parece que quando alguém usa esse argumento de esse filme nunca existiria, ele parte do pressuposto que filme é só o grande filme. É claro que ele não está exatamente dizendo isso. Até porque ele diz, ele fala aqui, se Euforia e Squid Game
saíssem como filme, chegassem aqui como filme, eles seriam um art house filme. Seriam o tal filme de arte. Porque é aquilo. Euforia como filme poderia existir. Ele só não seria um filme que traria tanta audiência. Não seria um filme mainstream blockbuster. Mas dá pra fazer. Claro que dá pra fazer. Então esse é um primeiro ponto. Tem muita gente sendo muito ousada com os seus filmes e quebrando expectativas. Porque o que o cara tá falando, o que o Zack Snyder tá falando, pra mim, é muito o ponto de vista de os filmes são muito seguros. Os filmes que a gente mais assiste, os que dão mais audiência, eles jogam muito no seguro. Eles não querem ser ousados demais, não querem te desafiar demais, não querem arriscar que o público não goste. Ele não quer ser ame ou odeie. Eu tô vendo, por exemplo, as reações ao novo filme do Ari Aster. Eu estou vendo as reações ao Beau is Afraid. E o Beau is Afraid é um filme que está dividindo muito porque é um filme gigantesco, aparentemente. E é um filme que parece, pelo que eu vi por aí, um filme meio que feito para te cansar. É ousado. Ah, porque 4, 5 horas de filme. Parece que o Beau is Afraid tem tipo umas 3 para 4 horas. Inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco. Ó, vamos lá, vamos para essa notícia já então. Ó, Killers of the Flower Moon do Martin Scorsese vai ter 3 horas e 26 minutos. Ah, porque ninguém mais está fazendo filmes ousados. Martin Scorsese vai fazer um filme de 3 horas e 26 minutos. Vai ser para streaming? Eu não sei, eu acho que não. É da Apple, mas eu acho que a Apple tá apostando em cinema. Cinema, salas de cinema, no caso. Aqui, ó, exatamente. Ó, a Apple está em parceria com a Paramount para dar ao filme do Martin Scorsese uma passagem tradicional em salas de cinema pelo mundo todo. Não é um filme de streaming, é um filme de cinema. Tá aí, Martin Scorsese. Quase 4 horas de conteúdo, né? E aí? Ninguém mais faz? Claro que tem gente fazendo. Mas quando se fala esse tipo de coisa, está se falando de não é mainstream, não é feito para chegar ao bilhão. Não é Super Mario Bros. O filme. Ele reconhece isso, o Zack Snyder reconhece isso. Mas é sempre bom a gente pensar nessa questão. A outra questão é isso que o Anthony e o Joe Russo estavam falando. Isso aqui, ó. 10 horas de conteúdo, não sei o quê, porque você investiu 5 horas da sua vida naquele personagem, ele vai lá e morre. O Beau is Afraid tem 2 horas e 59. Então, 3 horas de filme. Apenas 26 minutos a menos do que o próximo filme do Martin Scorsese. Olhando friamente, pragmaticamente pro que o cara tá falando, lógico que é verdade. Se você passa. É a mesma coisa de você passar 4 temporadas com um personagem que é uma série longa, cada temporada tem 10 episódios, você viu 35 horas do personagem e ele vai lá e morre. Aí você sente, você gostava desse cara. Óbvio que você sente. Só que eu não sei se dá pra você. Eu acho uma visão meio simplista da coisa. Acho uma visão meio simplista. Porque narrativa audiovisual pode ser eficiente com muito pouco. O maior exemplo de todos, que é o mais clássico exemplo de todos, é o Up. A abertura, a clássica abertura do Up. A única parte boa de Up, inclusive. Que é tipo uma história de amor completa, com começo, meio, fim e te faz chorar. E tem tipo menos de 10 minutos? No máximo 10 minutos? Alguma coisa assim, não é? Então você fica muito triste. Você passa a gostar. Eles mal falam para começo de conversa. Mal falam. E você passa a gostar muito daqueles personagens e depois você começa a chorar porque a mulher morre. E porque você tá vendo, não exatamente porque a mulher morre, mas porque você tá vendo aquele cara que perdeu a esposa. Porque você gosta do cara, né? Porque tá sendo contado do ponto de vista dele. Eu acho
Eu acho simplista pensar que a nossa, nossa relação com o personagem na arte tem a ver com o tempo de tela. Sabe quando tem uma história, um livro longo e alguém adapta pra filme, pra um filme. E aí perde-se algumas partes e tudo mais. E aí alguém fala: "Ah, é porque não ia dar pra colocar tudo, né? Por isso que não ficou tão bom." Se fosse uma série, seria muito melhor como série. Ah, não tinha como você gostar tanto desse personagem porque ele não teve tempo de se desenvolver. Por isso eles, tipo, o personagem não foi muito bem desenvolvido nesse filme porque como filme não teve tempo de se desenvolver. Devia ter sido uma série. Não, se ele não teve tempo de se desenvolver, é porque quem escreveu esse roteiro e quem dirigiu esse filme não conseguiu desenvolver esse personagem naquele tempo. Porque dá. Dá. Essa fala do Russo. Não, mas eu falei isso aqui, eu falei. Isso aqui é do Joe Russo, não é do Snyder, não. Eu tinha falado. Por isso que eu acho que. Eu acho que é muito a cara dos diretores do Vingadores falar isso, sabe? Porque os caras. Eles são eficientes, mas eles são tipo funcionários eficientes, né? Eu não consigo dizer pra você o que é uma marca da direção do Anthony Joe Russo. Eu não faço ideia do que pode. Eu bato o olho no Vingadores e falo, isso aqui é muito a cara do Anthony Joe Russo. Como, por exemplo, você pega lá o Doutor Estranho do Sam Raimi e você olha e fala, isso aqui é o Sam Raimi, isso é a cara do Sam Raimi, mesmo estando no MCU. Esse tá muito na cara de gente que não consegue criar uma narrativa boa. E aí as pessoas reclamam e falam: mas aqui a gente tem as limitações da forma. Não dá pra desenvolver um personagem tão bem apenas com 2 horas de filme." Não, cara. Não. Arranja outra desculpa. Sabe? Arranja outra desculpa. E, e você vê até essa diferença de tom nas coisas que eles estão falando. Obviamente eu não ouvi o podcast. Essas são citações no Variety. O Snyder, ele fala num sentido de sensação e de ousadia narrativa, de coisas que a história quer fazer, porque eu acho que o Snyder se vê como um editor, um diretor realmente muito disruptivo. Ele, de certa forma, não sei se pro bem, mas ele, de certa forma, é um diretor disruptivo. O Snyder é um diretor que eu vejo que está tentando fazer coisas diferentes, sabe? A última vez que ele tentou, ele fez aquela porcaria de 4 horas do Snyder Cut. Mas de fato ele tá tentando fazer coisas diferentes. E aí ele tá falando por esse ponto de vista. O ponto de vista de, cara, Euforia é um bagulho que tenta fazer umas coisas muito foda e a gente não conseguiria fazer isso no cinema. O Anthony Russo, não sei qual dos dois, é porque só colocaram russo, mas tem dois. Russo. Qual? Anthony? Joe? Não sei. Eles são um pouco mais pragmáticos. Você teria que ter mais horas para contar a história, né? Enfim, achei interessante a discussão. Achei uma discussão interessante e eu a maior coisa que a gente tem que lembrar é que não tem essa. Eu sei que ele fez o comentário depois. Eu sei que depois ele falou a questão de filme de arte. Mas não tem essa de euforia nunca poderia ser feito e não pode existir. Tem muita coisa sendo feita em um monte de lugar diferente. Primeiro que não existe apenas o cinema hollywoodiano. Segundo que é só procurar. É só procurar, sabe? Mas já que a gente já tava falando disso, eu só queria comentar que o Martin Scorsese, eu quero ver o filme, eu adoro o Scorsese. Scorsese, talvez o meu diretor favorito. Talvez. Eu preciso ver mais Scorsese, que ele fez muita coisa que eu não vi. Porque ele realmente fez muito filme. Ele tá muito de sacanagem, né? Porque tá todo mundo enchendo o saco, todo mundo, porque o Scorsese é chato, porque o cinéfilo, não sei o quê. Parece que o Scorsese leu a timeline do Twitter, o que nunca aconteceria, porque ele nem sabe direito o que é Twitter, provavelmente. E ele realmente não deve se importar. O Scorsese com certeza é um que não deve se importar com
mas me dá a sensação, eu gosto de imaginar, que o Scorsese leu a timeline e falou: ah, então vocês não gostam de filme longo, vocês são anti-cinéfilo, vocês não gostam quando eu falo que filme da Marvel não é cinema, é parque de diversões. Então beleza, eu vou fazer um filme de 3 horas e 26. De novo. Porque o irlandês tinha 3 horas e 29. Veja bem. Ele ainda tá legal, ele diminuiu 3 minutos. Diminuiu 3 minutinhos, cara. Pô. O cara tá sendo legal com você. Esse é 3 minutinhos pra você ir no banheiro. Confesso pra vocês que eu assisti o irlandês, mas não vi de uma vez. E tinha essa. Lembra dessa discussão? Eu vou falar um bagulho. Eu tenho muita preguiça da discussão anti-cinéfilo da internet de hoje. A discussão anti-cinéfilo me beira a discussão, um pensamento anti-intelectual. Me dá muita preguiça. Eu fico bastante de saco cheio dessa palhaçadinha. É que nem viralizou o vídeo do filme favorito dos estudantes de cinema da USP. E aí tem filme de arte, filme antigo, filme indie. Porra! Eles estudam cinema? É lógico que eles não assistem só filme da Marvel. O meu caralho. Sabe? É normal. É normal. Eu acho muito idiota. Porque o cinéfilo é o otaku do cinema. Se você conhece nome de animador, se você tá no Brasil e você sabe quem é o cara, que eu nunca lembro o nome, quem é o cara que faz o pescocinho quebrado da Shaft? Qual é o nome do cara que faz o pescocinho quebrado da Shaft? Se você sabe o nome desse cara, você é a versão otaku do cinéfilo chato. Acabou. Se você sabe nome se você é tipo um grande fã de Hideo Kojima, você é a versão gamer do cinéfilo. É só pessoas com gosto específico e conhecimento maior dentro desse gosto. E que gostam de coisas que não são mainstream. O que é bom. Porque alguém tem que gostar de coisas que não são mainstream. Sabe? Tem muita gente produzindo coisas mainstream. E tem muita gente que não está produzindo coisas mainstream. Gente que está produzindo coisa alternativa. Alguém tem que assistir essas coisas alternativas. Pelo amor de Deus. Tem que ter um público. Que bom que tem um público.